Nós saudamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Hoje, vamos conversar a respeito da importância de termos consciência da função das palavras que usamos na educação dos nossos filhos. Como já dissemos, o desenvolvimento e a formação do caráter é um processo psicodinâmico socialmente orientado pelos pais ou responsáveis por meio das interações das palavras. Já pensamos que tudo que diz respeito aos nossos filhos, a começar pelo próprio nome, chega a eles do mundo exterior? A consciência, inicialmente pela nossa palavra, é nesse processo de interlocução com as palavras dos outros que ocorre a formação da consciência e do caráter. Nascemos como incompletude fundante e é o olhar do outro, a palavra do outro que nos significa. Nas ciências humanas, este conceito é denominado por Bakhtin de alteridade, o outro que nos constitui. Contudo, esse conceito já se presentificava na Bíblia, por exemplo, quando Paulo diz: "Sede meus imitadores como eu também o sou de Cristo." Ele estava ensinando aos irmãos a imitá-lo porque ele imitava outro que o constituía. Não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Para os nossos filhos, somos como espelhos que refletem e refratam a nossa compreensão de mundo, a nossa maneira de enxergar a vida, o nosso modo de compreender o outro. É nesse sentido que a palavra é constitutiva. É pelo processo de internalização do que é externo que se constitui a consciência e o caráter da criança. E com quais palavras educamos os nossos filhos? Nossas palavras têm origem na eternidade? São palavras que os qualificam, os encorajam, os edificam, os motivam, ou palavras que os inferiorizam e os desqualificam? Devemos substituir as palavras limitadoras, como "você não consegue", "você só faz errado", por palavras agradáveis. "Você pode tentar de outros modos", "vamos tentar estudar mais na próxima oportunidade", "eu acredito que você é capaz". Separe a atitude da criança. Estar com preguiça naquele momento não é o mesmo que ser preguiçoso. Critique a atitude, mas não rotule a criança. Elimine os xingamentos. Nenhuma criança deve ser chamada de burra, preguiçosa, bagunceira. Precisamos conversar com ela para que ocorra a mudança de comportamento. Elimine as humilhações. Evite chamar a atenção da criança na frente das outras pessoas. Elogie em público, mas corrija em particular. Assim, quando for corrigir o seu filho, entra no seu quarto, fecha a porta e corrige o oculto, que ele te ouvirá e o Senhor o honrará. Elimine as comparações. Cada criança é um ser único que tem um tempo próprio. Fazer comparações entre os irmãos, primos ou colegas só destrói a personalidade, a autoestima e faz com que ela se sinta inferior. Quando Jesus, após a ressurreição, aparece outra vez aos discípulos que haviam pescado durante toda uma noite e nada apanhado, poderia ter os chamados de incompetentes, por passarem uma noite inteira em alto mar e voltarem com as redes vazias. Contudo, quais foram as palavras de Jesus? "Lançai a rede à direita do barco e achareis", conforme está registrado no livro de João, capítulo 21. Jesus os orientou, mostrou outra possibilidade e colheram uma grande quantidade de peixes que não conseguiam tirar a rede. De igual modo, os nossos filhos precisam da nossa direção. Nas ciências humanas, Bakhtin vai chamar de excedente de visão essa possibilidade que temos de ver mais do outro sujeito do que ele mesmo, devido à posição exotópica, uma posição exterior que ocupamos. Nós vemos aquilo que nossos filhos ainda não conseguem ver. E como Jesus, devemos orientá-los na direção segura. Há algo que toda criança precisa acreditar, que ela é capaz de crescer, de melhorar com o tempo e esforço. O elogio dirigido a uma qualidade, como você é inteligente, promove uma mentalidade estática. Ela acredita que a inteligência é uma característica fixa, inata, sempre será inteligente, sem esforço, porque nasceu assim. Veja a diferença. O elogio que se concentra não na qualidade, mas no esforço. Você ensaiou e está tocando muito melhor. Gera a mentalidade que pode sempre melhorar com esforço.
entende que é capaz de alcançar o que deseja se investir tempo e trabalho e se sente motivada para isso. O erro se torna uma oportunidade de crescimento, vai persistir até acertar. O ensino e o amor fazem com que eles tenham coragem e confiança em si mesmos, sentindo-se motivados a se esforçarem cada vez mais para fazerem o que é certo. Pois, como está escrito em Provérbios 16:24, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. As nossas palavras precisam alimentar a alma dos nossos filhos e, ao mesmo tempo, dar estrutura para serem bons cidadãos nesta vida terrena. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.